Vamos lá? Olha só, gente. Eu vou ensinar para vocês agora como é que se escreve o parágrafo. A microestrutura. É cada linha do parágrafo, como eu prometi ainda agorinha no blocozinho passado. Vem comigo aí. Mostra lá para eles verem isso aí. Microestrutura, o parágrafo. Como é que eu faço para escrever um parágrafo? Vamos lá devagarzinho para a gente ver como é que funciona a estrutura de um parágrafo. O que eu tenho que ter dentro de um parágrafo? A gente já viu, mas eu vou colocar aqui como slide para você ter a introdução, o desenvolvimento e a conclusão desse parágrafo. Parágrafo, não é o texto mais todo, é o parágrafo, por isso que eu chamo de microestrutura, porque é a estrutura menor, parágrafo. Como é que funciona então o parágrafo do desenvolvimento? Como é que eu faço para escrever um parágrafo de desenvolvimento? A gente já tem na cabeça o que é o desenvolvimento, é a explicação de um argumento que eu tenha. Então o que eu vou fazer? Eu vou apresentar esse parágrafo para você, eu vou formar um negócio que a gente chama de frase núcleo, que é aquela frase principal do meu texto, a frase que vai apresentar o meu parágrafo para o leitor que estiver analisando a minha redação, no caso aqui o nosso examinador. Pensa bem uma coisa, se a gente vai fazer uma frase, vamos supor que seja segurança pública o problema, e que um dos meus argumentos seja, igual eu coloquei lá, os agentes responsáveis pela segurança pública, que são os agentes, a sociedade civil, as empresas, o governo e os agentes públicos em si. Como é que eu faço uma frase para apresentar esse tipo de assunto específico de um assunto maior que a segurança pública? Então eu posso começar apresentando assim, olha, os agentes responsáveis pela segurança pública no Brasil são tanto do governo quanto da sociedade civil. Ponto. Foi isso que eu coloquei. E aí eu vou argumentar que os agentes da sociedade civil, que é o povo, as empresas privadas, e o do governo, os agentes públicos, nas pessoas dos que comandam, dos que são comandados, daqueles que são responsáveis pela segurança pública e daqueles que são o braço executor dessa segurança, que são os policiais. E aí vou explicando isso. Explicando por meio de quê? Dos argumentos. Olha lá, eu vou fazer a explicação do argumento. Eu vou especificar, explicar, vou dar conceitos, vou exemplificar, vou fazer o que for necessário em relação aos argumentos. Aqui eu coloquei argumento A, B ou C, para a gente ver que o parágrafo de desenvolvimento tem essa estrutura. A apresentação do argumento, a frase núcleo do argumento, a explicação, especificação, conceituação, exemplos sobre esse argumento, A, B ou C. E para o final eu vou fechar o meu parágrafo, que eu posso dizer de duas coisas diferentes. Ou eu fecho o parágrafo, ou eu uno esse parágrafo ao próximo. De que forma eu posso fazer qualquer um desses dois? Bom, depois de especificar, explicar o argumento, por exemplo, sobre os agentes públicos, eu posso muito bem fazer com que todos somos responsáveis, então, pela segurança pública no Brasil. Ponto. Fechei o argumento. Ou eu posso unir com o próximo. Se você pensar comigo, quem é ou quem são os próximos argumentos? No nosso casozinho aqui, o próximo argumento é o argumento B, se for o caso, se eu estiver tratando do A, ou o próximo é o argumento C. Na minha espécie aqui, eu posso botar os problemas de segurança pública, eu posso colocar quais são as vantagens de um sistema interligado de segurança pública, eu posso pensar em qualquer argumento. Eu vou chamar o próximo, eu posso fechar o seguinte, sendo esses os agentes responsáveis pela segurança pública no Brasil, o que eles podem fazer para melhorar o sistema. Ponto. Eu fiz uma pergunta que vai ser respondida no próximo parágrafo, que é onde eu vou começar a falar de B aqui em cima. Depois eu vou especificar e exemplificar B. E aí eu vou puxar o próximo parágrafo, que é C. E aí eu passo a falar de C, faço uma frase que introduza o meu parágrafo em C, que explique o meu parágrafo em C e que puxe para o próximo, que pode vir a ser as soluções para o problema. É ou não é verdade? As soluções para o problema. Isso significa dizer o quê, gente? Que eu posso ter, eu vou apagar tudo, porque eu não quero esses desenhos aí, não. Eu quero que você veja exatamente isso aí. Eu posso começar argumentando A, exemplifico A e fecho o meu parágrafo, uno com o próximo, que é o B, já fazendo a chamada dele. Depois explico o que é B, o argumento, o segundo argumento, depois o terceiro argumento. E assim, gente, eu posso fazer com que o meu parágrafo, o meu examinador, leia o meu texto de forma organizada. Ele vai ler tudo sobre A, no finalzinho puxa B. Quando ele for ler B, ele vai ler tudo sobre B, no finalzinho puxa o C. E assim por diante até construir num tecido o meu texto completo, fazendo com que eles sejam unidos
por meio de coesão, sem precisar usar aqueles argumentozinhos bobinhos.